Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Boa noite, tá ouvindo sim. Beleza, então vamos lá, né? É, Como vocês estão vendo aí, né? Meu nome é Everton Lira. Eu já tive uma aula com um grupo menor, foi no sábado, uma aula de reforço, né? Tirar dúvida, essas coisas. E agora é a minha primeira aula aqui, eu acho que com o grande grupo, né? Acredito que aqui fica concentrado um grupo maior do que nas aulas do sábado. E como a gente está chegando na reta final, aí o Carlos pediu para eu trabalhar um pouquinho com vocês algumas coisas ali dentro do contexto da estatística. Aí o que eu preparei hoje para a gente foi um pouquinho médias, né? E alguns exercícios envolvendo as diferentes médias. Se a gente tiver tempo, eu também pretendo falar um pouquinho sobre a desigualdade das médias. Mas vamos caminhando, né? Conforme a gente for caminhando, a gente vê se a gente vai ter tempo para fazer isso ou não. Deixa eu só olhar aqui como é que eu compartilho a minha tela. Pronto, acho que eu estou compartilhando já. Vocês confirmam aí comigo? Tá sim, professor. Pronto, então vamos lá, vamos começar. Ó, a ideia aqui é a gente falar um pouquinho sobre as médias. Então, vamos lá. Diferentes tipos de média. Todo mundo conhece, né? Essa é a média mais famosa que existe, né? Que é a tal da média aritmética. Então, essa média aritmética, eu vou denotar ela pela letra A. Qual é a ideia da média aritmética? Eu acredito que todo mundo conhece a fórmula tal, mas qual é a ideia que leva a gente àquela fórmula tão conhecida? A ideia é o seguinte, ó, sejam x1, x2, xn, números reais. Beleza. Então, eu tenho um conjunto de números reais e eu vou. E deixa eu colocar aqui assim. Seja também a média aritmética destes números. Qual é a ideia por trás da média? A ideia por trás da média é a seguinte: é que no contexto da soma, se você tem a média aritmética de um conjunto de números, você pode trocar a média por esses números. O que que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte, que se você quiser somar todos esses números, você pode fazer a troca. Em vez de somar todos esses números, você soma a média desses números n vezes. Ou seja, você tem A mais A mais A mais A n vezes, vai ser igual à soma dos números x1, x2, até o xn. Tá claro isso aqui para vocês, pessoal? Alguma dúvida com essa ideia? Vou dar uma olhada aqui, porque às vezes o pessoal coloca mensagem também, né? Posso continuar? Parece que isso é um sim, né? Então vamos lá.
Então, veja, se eu somar todos os números desse lado aqui, como eu tenho n elementos, então eu vou ficar com n vezes a. E desse lado continua do mesmo jeito, x1, x2, até o xn. Então, é fácil ver, né? Se eu pegar o n aqui e passar ele dividindo, eu concluo que essa média, esse número, né, que eu chamei de média aritmética, ele vai ser definido justamente como a soma de todos os números dividido por n. Então, assim, é muito comum quando a gente pega um livro do ensino médio, né, ou do ensino fundamental que trate desse assunto, a gente já partir já da fórmula. E a partir daí o cara vai resolvendo problema e por aí vai. Mas a ideia que está por trás dessa fórmula é essa: é que a média aritmética é um número que eu posso, no contexto da soma dos elementos desse conjunto, eu posso trocar todos os números por esse número aí que eu chamei de média. E se eu quiser fazer isso, eu encontro que a média é igual à soma dos números dividido pela quantidade de números. Outro jeito de escrever muito comum também é pela notação sigma, né? Então, isso aqui é o somatório de 1 até n do xi, todo mundo dividido por n. Beleza. Caso alguém tenha alguma dúvida, algum comentário, pode falar, pode chamar minha atenção que a gente para e fala mais sobre isso. Caso não apareça ninguém, eu vou continuar aqui fazendo... Eita, agora aqui eu era para eu ter feito pular das linhas antes, mas beleza, deixa eu fazer um bem bolado aqui, depois eu conserto. Então vamos lá. Falamos da média aritmética, aí agora vamos para outro tipo de média, que é a tal da média geométrica, que a gente vai chamar de G. Qual é a ideia da média geométrica? É uma ideia bem parecida com a da média aritmética. Então, é o mesmo conceito. Você vai pegar esses números, né? x1, x2, xn, só que agora, por questões de generalidade, eu vou considerar esses números positivos. Então, sejam x1, x2, xn, tal que o xi é maior do que zero, para esse IAN de 1 até N. Eu estou considerando todo mundo positivo, porque se eu estiver calculando uma raiz, ou melhor, se eu tiver com uma quantidade par de elementos, vocês vão ver aí pela fórmula, a gente pode cair numa raiz com índice par. E se a raiz tem índice par, aí não tem a raiz nos reais, né? Então, beleza. Então, colocar aqui todo mundo positivo e o argumento é bem parecido. Então, seja também G, a média geométrica destes números. E qual é a ideia aqui? A ideia aqui é a mesma. Dentro desses números, se eu estiver trabalhando no contexto da multiplicação, eu posso trocar a multiplicação de todos esses números entre si pela multiplicação desse representante dos números, né? Esse representante desse conjunto de números. De forma que, se eu fizer a multiplicação, eu quero que esse número G ele satisfaça o seguinte: se eu fizer a multiplicação do G n vezes, ele seja igual à multiplicação de todos os meus números do conjunto. Aí é fácil ver também aqui, né, que essa expressão é o G elevado a N. Só é repetir o resto aqui. E também é fácil ver que
isolando o G, para isolar o G, basta eu tirar a raiz enésima. Então, eu tiro a raiz enésima desses números e eu encontro quem é esse número G, que eu chamei de média geométrica. Então, a gente tem definido aí a média aritmética, que é a soma de todos os números dividido pela quantidade de números, e a média geométrica, que é a raiz enésima do produto de todos os números. Outra forma de você escrever essa expressão é o seguinte: você faz o produto com i indo de 1 até n do xi elevado a 1 sobre n. Eu acredito que é desse jeito aqui, o jeito de escrever. Se eu tiver enganado é por um detalhe. E vocês podem me corrigir também se perceberem que eu estou errado aí nessa expressão. Mas eu tenho para mim que é isso mesmo. Até aqui tudo bem? Alguém tem algo a dizer? Essas definições estão lá no livro do Prof. Mate, quando a gente paga a disciplina aritmética. Quando você paga a disciplina aritmética, aí eles colocam as definições dessa forma. Eles não jogam... Eles deduz, né, a fórmula para a gente. Não joga lá direto e aceita e usa, né? Não é assim. Beleza. Aí, o contexto para a próxima média é o mesmo. Eu vou adiantar aqui para a gente ter tempo para os exercícios e deixo para vocês um exercício que é formalizar, deixar bonitinho assim que nem eu estou deixando. Embora eu não esteja colocando de uma forma tão rigorosa, mas para a média harmônica, eu vou chamar de H, a ideia é a mesma. Então, você vai pegar o H, somar com H n vezes, e isso vai ser igual à soma dos inversos dos números. Então, é igual a 1 sobre x1, 1 sobre x2, até 1 sobre xn. Então, de forma semelhante, você observa que aqui tem NH, né? E no final o cara pega o N e passa dividindo. Então, a média harmônica é 1 sobre x1, mais 1 sobre x2, mais 1 sobre xn, tudo isso dividido por n. Até aqui tudo bem? Pronto. Aí depois a gente tem, por último, a gente tem a média quadrática. Eita, peraí. Parece que eu cometi um erro aqui. Deixa eu só fazer aqui com dois números, a média harmônica. 1 sobre x1, 1 sobre x2, dividido por 2. Aí isso aqui fica x1 vezes x2. Não. x1 mais x2 sobre 2 vezes x1, x2. Eu tenho para mim que eu cometi um erro aqui. Alguém teve essa impressão também? Me ajudem aqui agora. Eu tenho para mim que a fórmula não é essa. Eu acho que eu errei um detalhe. Eu tenho para mim que eu errei nesse... Vamos lá, deixa eu... Primeiro, falando aqui para o Sérgio, qual o significado da média harmônica? É a mesma ideia lá da média aritmética e da média geométrica. É você pegar um número
que você representa, tipo, você vai usar aquele número como um representante do conjunto. Então, você... E o tipo de dentro dessa produção de arte, que você está entendendo. Ele tem uma importância cultural muito grande. Muitas comunidades. Tem alguém falando aí, mas eu não entendi o que a pessoa está falando. Mas só voltando aqui o que eu estava dizendo, a ideia da média harmônica, eu esqueci um detalhe aqui. Pô. É assim, você pega o número e você está somando os inversos. Então, a ideia aqui é o seguinte, ó, eu vou pegar um número, a mesma coisa das outras médias, que ele vai servir para representar os números daquele conjunto. E na média harmônica, eu somo os inversos dos números. E da onde vem esse nome média harmônica? E por que eu estou somando os inversos? Porque vem daquela série harmônica, que é 1/2, 1/3, 1/3, 1/4, 1/5 e assim por diante. Que isso aqui remete àquela época lá de Pitágoras, quando ele percebeu que diferentes notas correspondiam a diferentes comprimentos de uma corda de um instrumento. Aí ele foi construindo essas frações e por isso que tem esse nome de harmônica, porque tem essa relação aí com a música. Aí a ideia da média harmônica... Boa noite, professor. Boa noite. O que estava errado não era só o inverso, não, que era o número de termos dividido pela... O que estava errado era aquilo, mas aqui o que eu escrevi está errado também. Por quê? Porque na média harmônica, a gente soma o inverso dos elementos. Então, aqui o que eu tenho que escrever é isso aqui, ó. Ou seja, eu somar os inversos desse meu número é a mesma coisa que somar os inversos do conjunto de números que eu estou considerando. Aí agora, quando eu somo esses números aqui, dá o n sobre h, e aqui continua sendo a soma. Aí agora sim, quando eu isolo o meu h, pega esse h que está aqui, joga ele para cá, e pega esses números todinhos e joga para cá, aí o h vai ser o n em cima, e aqui embaixo, 1 sobre x1, 1 sobre x2, até o 1 sobre xn. Então, essa é a expressão para a média harmônica. O meu erro foi que aqui eu não fiz os inversos da minha média. Deixa eu ver se mais alguém falou alguma coisa. Pronto, é isso mesmo, né? Beleza. Aí eu posso escrever também, usando a notação de somatório, e colocar que a média harmônica vai ser n sobre o somatório de 1 sobre xi, com i indo de 1 até n. Beleza, eu acho que eu resolvi o meu erro, né? E acredito que ficou claro. Caso ficou alguma dúvida, pode falar que a gente tenta esclarecer. Enquanto ninguém fala, eu vou colocar só aqui o próximo. Se alguém falar, eu paro e volto para corrigir meu erro ou tentar deixar mais clara a solução do que eu fiz, né? Beleza. A pergunta aqui, desta forma, cai na prova do Prof. Matos. Eu não sei o que você quer dizer especificamente dessa forma, se é a definição, o jeito de chegar. Acredito que eles possam comentar isso em algum momento, mas não é uma coisa que é necessário estar lá obrigatoriamente. Mas as médias caem. Os vários tipos de média, vez ou outra, está aparecendo um ou outro nas provas. Beleza, e por fim você tem a média quadrática. E a ideia da média quadrática é a mesma. Você vai ter um número, eu vou chamar aqui de Q,
E esse número, se eu somar os quadrados dele, eu obtenho o mesmo resultado que eu obteria somando os quadrados dos meus elementos lá, daquele meu conjunto com N elementos. Aí, o que eu deixei como um exercício para vocês refinarem o que a gente está falando aqui, é o seguinte, por exemplo, esses números aqui na média harmônica, pode ser qualquer número real? É claro que não pode nenhum deles ser zero, né? Mas tem algum problema se algum deles for negativo? Aqui na geométrica tem. Será que tem na harmônica? Fica o questionamento. Será que tem algum problema também aqui na quadrática? Pode ser qualquer número? São questões para a gente refletir, fica a discussão lá, tem um grupo de vocês também, né? Beleza, então aqui, ó, a mesma ideia. Soma todo mundo, fica n, que é ao quadrado. E aqui continua do jeito que estava. Aí você pega esse n, passa dividindo e extrai a raiz. Aí você obtém essa fórmula aqui. A raiz de x1 ao quadrado até o xn ao quadrado, tudo isso dividido por n. Isso aqui é o que a gente chama de média quadrática. Outra forma de escrever ela é a raiz do somatório de xi ao quadrado, com i indo de 1 até n, e todo mundo dividido por n. Note que esse n aqui está dentro da raiz, é porque essa minha raiz ficou bem feia, né? Mas deixa eu corrigir isso. Está todo mundo dentro da raiz. Até aqui, tudo bem? Tudo ok? Alguma pergunta? Pronto. Aí o colega aqui pediu para eu falar da média ponderada. Beleza, eu vou falar no caso da média aritmética, mas o que eu falar no caso da média aritmética vai valer para todas as outras médias. Eu posso, em outro momento, falar especificamente, mas o meu objetivo hoje não seria tanto esse. Mas, beleza. A média aritmética ponderada, ela é tipo assim, é quando você tem a ideia da média aritmética ponderada, é quando você tem uma certa quantidade de elementos que estão se repetindo. Então, por exemplo, você tem ali o xi se repetindo 3 vezes, né? E o x1 se repete 3 vezes. O x2 se repete 5 vezes. Então, em vez de você fazer a média daqueles 10 números um por um, você chega e diz que a média vai ser 3 vezes o x1 mais 5 vezes o x2. Ou seja, resumindo a história, né? Tudo isso aqui dividido por 8. Resumindo a história, a média ponderada é a mesma coisa das outras médias, só que você está economizando, vamos colocar dessa forma. Você está economizando na escrita. Se um elemento se repete com uma certa frequência, você vai e em vez de escrever ele somando aquela quantidade que ele está se repetindo, você simplesmente escreve com uma multiplicação. É basicamente isso. Eu posso depois, em outra aula, focar mais nisso direitinho e ver com mais detalhes e com uma precisão maior. Mas, por hora, eu acho que isso é um caminho que dá para o cara começar a entender as ideias. Aí, beleza, ó, a gente definiu os 4 tipos de médias básicas, né? Vamos ver aqui algumas questões que aparecem nas provas e que vão envolver essas 4 médias. Algumas são bem simples, outras são um pouquinho mais elaboradas, mas no geral são bem tranquilas. Então vamos lá. A primeira questão, ela vai dizer o seguinte: considere 3 números, A, B e C. A média aritmética entre A e B é 17. E a média aritmética entre A, B e C é 15.
o valor de C é. Isso é daquele tipo de questão que está colocada ali para o cara não tirar zero na prova, vamos dizer assim, né? Porque, ó, a média aritmética de A e B é A mais B sobre 2. E está dizendo que ela é igual a 17. Logo, o A mais B é igual a 34. Beleza. E está dizendo também que a média aritmética de A, B e C é 15. Então, A mais B mais C sobre 3 é igual a 15. Então, você tem que A mais B mais C é igual a 45. Aí pede para a gente achar o valor de C. Então, só é olhar aqui, né? Ó. A mais B é 34 e A mais B mais C é 45. Então, só resta para o C ser igual a 11, né? Não tem muito... Nessa questão em particular, não tem muito que a gente falar. Mas tem uma coisa aqui que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que é algo bem básico, mas às vezes a gente se esquece desses detalhezinhos e às vezes fica preso em questões quando você poderia resolver bem direto. Ó, a gente tem que a média é o somatório do xi com i indo de 1 a n, tudo isso dividido por n. Aí uma coisa que às vezes a gente esquece, que ajuda muito a resolver problemas, e foi o que eu usei aqui, né? Só estou generalizando, é que a soma dos elementos ele é simplesmente igual a esse n vezes a média. Eu sei que para alguns isso aqui é uma bobagem, mas tem um monte de problema que o cara resolve usando essa besteirinha aqui. Eu tenho até um agora, bem fresquinho na minha mente, que eu resolvi ontem, que não é nem de média aritmética em si, é de sequências. Mas, usando essa ideia, eu consegui desenrolar a questão. Mas está fora do objetivo também da gente aqui. Eu deixo só o comentário para a gente se ligar que às vezes as coisas são bem simples. O negócio é tão simples que a gente pensa que não serve para nada e acaba esquecendo. Mas beleza, vamos avançar. Vamos ver se tem alguma questão um pouquinho mais elaborada. A média geométrica de 3 números positivos é a raiz cúbica do produto dos 3. Foi o que a gente viu até agora, né? Se a média geométrica de 3 números naturais distintos é igual a 5, qual é a soma desses 3 números? Outra questão bem simples. Então, ele está dizendo assim, né? A média geométrica de 3 números naturais distintos. Então, eu tenho a raiz cúbica de x1, x2, x3. Isso aqui é igual a 5, certo? Daqui eu sei que x1 vezes x2 vezes x3 é igual a 5 ao cubo, que dá 125. Aí ele pergunta, qual é a soma desses 3 números? A questão é muito simples. Por isso eu gostaria que alguém dissesse aí qual é a resposta dessa questão. Quem se habilita? Quem se arrisca? Um de cada vez, porque minha internet é fraca, senão não dá para ouvir vocês. A soma não é 15. Rapaz, vocês estão botando aí que a soma é 15. Eu tenho uma dúvida se essa soma é 15 mesmo. Qual é a soma desses 3 números? Beleza, vamos lá. O produto de 3 números está dando 125. E
o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso decompor esse 125, né? Daquele jeito que o cara faz na escola mesmo. Ou melhor, o cara encontrar os divisores, né? Daquele jeito que o cara faz na escola. Só que aqui eu vou adiantar para a gente. Quem são os divisores de 125? É 1, é 5, é 25 e 125, né? Só que observe, ele está dizendo que os três números são distintos e o produto dos três números é igual a 125. Então, você observa já daqui, ó, que esses três números têm que ser o 1, o 5 e o 25. Porque se você multiplicar os três, dá 125, né? E a raiz cúbica vai dar 5. E eles são os únicos três números distintos que a gente tem aí multiplicados que dá 125. Tá claro para vocês, pessoal, o que eu estou falando? Maravilha. Então, a resposta é a letra E, né? Somando aqui dá 31. Beleza, vamos ver se a gente pega uma questão um pouquinho mais elaborada, né? Pronto, essa aqui eu acho que é interessante. Ó, letra A. Me respondam aí no chat, né? Porque eu já vi que vocês estão com vergonha de falar. Um carro percorre metade de uma certa distância a uma velocidade de 100 km por hora. E a outra metade da distância a 60 km por hora. Aí a pergunta é, qual é a velocidade média nessa situação aí? Uma parte ele percorre a 100, outra parte ele percorre a 60, a velocidade média é igual a... Só teve um cara que se arriscou, o Douglas, né? Ó, apareceu outra resposta, 80. Os outros ainda estão pensando, né? Será qual vai ser a resposta? Estão esperando. Veja, acaba nem conseguiu ler. Ou eu estou muito apressado, ou aqui está muito ruim a letra, né? Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho o tamanho aqui. Ah, não ajudou muito, não. Mas vamos lá. Ó, essa questão é interessante porque se o cara não tiver ligado no que é para fazer, o cara vai pensar que a questão ou é muito inocente ou está errada. Porque se você for muito direto na tentativa de responder, você vai ver que você pode acabar cometendo o erro de achar que as duas respostas dá 80 km por hora. Porque nas duas você tem os mesmos valores da velocidade. Mas onde é que está a saída aqui para resolver? O colega comentou que é média harmônica, né? E deu a resposta de 75 km por hora. Como é que a gente chega nessa resposta, supondo que a gente não saiba que seria a média harmônica? E como é que eu, depois de resolver, eu posso entender em qual situação é média harmônica e qual não é? Vamos lá. O carro percorre, primeiro, nesse tipo de questão aqui, velocidade média, vamos usar o conceito da física. A velocidade média é a distância dividida pelo tempo, né? Aí, beleza. Aqui, ó, o que que a gente tem? Um carro percorre metade de uma certa distância. Então, vamos dizer que chamando essa distância de D, né, que nem eu já falei, então a gente tem o seguinte, que ele vai percorrer metade da distância
com uma velocidade, essa velocidade é a velocidade média nesse percurso, né? De 100 km por hora, dividido por um certo tempo, que eu vou chamar de T1. Então, veja, eu tenho desse lado aqui essa forma, só que está bem feio, né? Deixa eu fazer assim, para ficar mais organizado. Ó, o que eu estou fazendo é metade da distância dividido por um certo tempo, que não está explícito na questão, é igual a 100. Aí, a outra metade da distância, também dividida pelo tempo, só que é outro tempo, que eu não sei qual é igual a 60. Aí, veja, o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que observar o seguinte. Eu conheço, vamos dizer assim, a distância, né? Eu sei que existe uma certa distância, foi percorrida a metade numa parte do caminho, a outra metade na outra parte do caminho. Eu tenho que saber quem é esse tempo, esse T1 e esse T2. Então, eu vou ter aqui, ó, que o T1, isolando o T1, né? Esse cara vem para cá, esse cara vem para cá. Então, o T1 é D sobre 200. E, de forma análoga, o T2 é D sobre 120. Tá claro para vocês, pessoal, o que eu estou fazendo aqui? Vou recapitular aqui o que a gente está fazendo. Ó, o carro, ele percorreu uma dada distância, que eu chamei de D. Essa distância ela foi dada, não tem o valor dela aí, mas supõe-se que eu conheço. Aí está dizendo que metade dessa distância, que é D sobre 2, ele percorreu numa velocidade de 100 km por hora, então ele gastou um certo tempo, T1, e a outra metade ele percorreu numa distância de 60 km por hora. E ele usou um certo tempo que eu chamei de T2. Aí, eu sei que a velocidade média é dada por essa expressão. O que é que eu precisava para usar e calcular essa expressão? Eu precisava do tempo, que eu não conhecia o tempo. Então, eu venho para aqui agora, ó, a velocidade média é a distância dividida pelo tempo. Mas quem é o tempo? O tempo é T1 mais T2, o tempo total do percurso. Então, o T1 é D sobre 200 e o T2 é D sobre 120. Se você parar para observar, você vai ver que esse D ele pode ser cancelado, né, no numerador e no denominador. Então, em cima vai ficar o 1, embaixo fica 1 sobre 200 e fica 1 sobre 120. Aí você pode organizar isso aqui da seguinte forma. Isso aqui pode ser escrito também como 1 sobre 1 meio, que multiplica 1 sobre 100 mais 1 sobre 60. Ou seja, isso aqui é igual a D2, né? Sobre 1 sobre 100 mais 1 sobre 60, que é exatamente a média harmônica das duas velocidades. Aí, fazendo os cálculos, você vai ter, embaixo aqui você fica com 160, em cima vai ficar 6.000 vezes 2 dá 12.000, né? 12.000 dividido para 160. Aí, fazendo a conta, dá igual a 75 quilômetros por hora, que foi a resposta que o colega deu lá no começo. Vamos lá. Alguma pergunta, alguma dúvida nessa solução aqui? Alguém
Gostaria de se manifestar ou está tudo ok? O colega perguntou, por que dá para usar a média harmônica para resolver essa questão? Só não entendi essa parte. Pronto. Veja. Tem um microfone ligado aí. É para falar? Pode falar. Não, professor, essa questão aí a gente faz em cinemática, movimento lá no alicerce da física, quando eu estou dando aula. Pronto. Tem a ver com a questão física também, né? Mas, ó, por que que eu usei média harmônica? A minha ideia aqui em fazer desse jeito é para mostrar, tipo, para não jogar e dizer, ó, tem que ser média harmônica. E a minha ideia é tentar observar com vocês qual é a circunstância que me leva a usar a média harmônica aqui. Então, o que está aparecendo é que nesse tipo de problema, onde eu estou tendo que usar a média harmônica, eu não conheço o tempo. Então, isso é uma questão que envolve tempo, mas eu não conheço o tempo. Ao que parece é isso. Será que é isso mesmo? Está claro o que eu estou falando? Aí vamos ver a outra questão. Vamos ver o outro pedaço. Por que essa questão aqui eu vou usar a média aritmética? Vamos ver se fazendo desse mesmo jeito começa a aparecer naturalmente a média aritmética. Vamos lá. O esquema aqui é o mesmo. Letra B. Vamos usar a velocidade média é a distância dividido pelo tempo. Quais são as informações que a gente tem aqui? Ó? Um carro percorre uma estrada por um certo tempo t, a uma velocidade de 100 km por hora. E depois, durante o mesmo tempo t, a uma velocidade de 60 km por hora. Então, veja, no primeiro caso, eu conhecia a distância. Eu precisava da informação do tempo. Nesse segundo caso, eu tenho a informação do tempo. Então, veja, se um carro percorre por um certo tempo a uma velocidade de 100 km por hora, a distância que ele vai percorrer não é a mesma quando ele usa o mesmo tempo numa velocidade de 60 km por hora. Então, quem está variando nesse problema não é o tempo, é a distância. Aí o esquema aqui é o mesmo, ó. Vamos usar a primeira parte aqui, ó. Um carro percorre uma estrada por um certo tempo a uma velocidade de 100 km por hora. Então, você tem que 100 km por hora é igual a uma certa distância dividido pelo tempo. E, analogamente, 60 km por hora é uma outra certa distância dividido pelo tempo. Nesse caso, quem varia são as distâncias. Deixa eu ver se tem algum comentário. Tem a ver por ser inversamente proporcional? Vamos olhar para o problema para ver se faz sentido. O que que você quer dizer com inversamente proporcional? Quem é inversamente proporcional a quem? Vamos tentar reformular a pergunta enquanto eu continuo aqui. Ó, aí aqui a velocidade média vai ser a distância, que é d1 mais d2. Então, o d1 é 100 vezes t e o d2 é 60 vezes t. Então, aqui vai ser 100 vezes t mais 60 vezes t
dividido... Opa, peraí. Tem um erro aqui. Alguém consegue ver o meu erro? O meu erro aqui, ó, é que o tempo é 2t, né? O carro ele fez um percurso, gastou um tempo t. Depois ele fez o outro percurso, gastou o tempo t de novo. Então, a velocidade média é a distância percorrida dividida pelo dobro desse tempo. Aí, beleza. Aí aqui fica 2t. Aí, mais uma vez, ó, dá para me cancelar os t's. E a velocidade média é 100 mais 60 sobre 2, que dá 80 km por hora. Deu para entender, pessoal? Alguma pergunta aqui? Vamos lá, vamos ver se eu consigo responder aqui o questionamento aqui. A gente usou a média harmônica por causa de uma relação inversamente proporcional da velocidade do tempo. Vamos lá. A velocidade e o tempo são inversamente proporcionais aqui? De fato, né? Quanto maior a velocidade, menor é o tempo. Então, se você diminui a velocidade, o tempo aumenta. Se você aumenta a velocidade, o tempo diminui. Então, talvez aqui seja um caminho para você identificar quando usar a média harmônica e quando usar a média aritmética. Nesse tipo de problema, colocando nessa linguagem aqui, e tem outros exercícios que não é exatamente de velocidade, mas você consegue colocar dentro desse modelo de velocidade. Se a velocidade e o tempo são inversamente proporcionais, então faz sentido você usar a média harmônica. No segundo caso, nós temos a velocidade e o tempo diretamente proporcionais. E aí? Ou a relação que eu procuro não envolve velocidade e tempo? Até agora ninguém comentou, mas vamos lá. Deu para entender o que eu disse da média harmônica? Confirmem aí comigo, por favor. Se o tempo e a velocidade eles são inversamente proporcionais, a gente trabalha com a média harmônica. Ficou claro isso? Beleza. E no caso da média aritmética, a relação de proporcionalidade aqui é em relação a quem? Distância e velocidade, exatamente. Nesse caso aqui, a distância e a velocidade também são inversamente proporcionais, né? Porque enquanto maior a velocidade... Não, são diretamente, né? Enquanto maior a velocidade, maior a distância. Enquanto menor a velocidade, menor a distância. Então, nesse caso que está tendo a proporcionalidade direta, a gente está usando a média aritmética. Beleza? Eu acho que ficou claro, né? Mas sempre o professor acha que ficou claro, né? E a gente sempre vai supor que a gente explicou da melhor forma possível. Então, caso ninguém fale nada, eu vou partir para a próxima questão e vou assumir que eu expliquei perfeitamente, beleza? Só um segundo para eu colocar o meu celular para o notebook para carregar, senão a aula vai cair no meio.
Pronto, resolvido. Vamos lá, deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Deu para entender. É lógica, né? Velocidade e distância tem que ser direto, média aritmética. Velocidade e tempo, inversa, média harmônica. Perfeito, é isso Isso, mesmo. Pela lógica. exatamente. A gente pega do contexto da física, joga para a matemática e depois, quando aparecer outra questão que não seja física, a gente pega essa ideia e aplica novamente. Média geométrica a gente usa na PG também. Isso. Geralmente é nesse contexto. Beleza, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue. Oi? Seria prudente a gente utilizar direto, já sem ir para a cinemática? Poderia fazer direto, Sim. pegando as duas? Depois que As o cara duas entendeu, Sim. o cara vai embora. Beleza. Então, tudo bem. Aí, Obrigado. a minha ideia aqui é tentar trazer uma motivação por trás para eu saber quando é que eu uso. Mas depois que o cara entendeu, o cara não precisa ficar relembrando, voltando, né? Voltando para o que motivou você fazer. Beleza, obrigado. Beleza. Nada. Vamos lá. 2 números reais são tais que a média aritmética entre eles é 25. Eu vou chamar esses dois números de x e y. A média aritmética é 25. E a média geométrica é 20. Então, a raiz de x e y é igual a 20. Quais são esses números? Então, eu tenho dois números, que eu sei a média aritmética e a média geométrica. Meu objetivo é encontrar esses dois números. A questão, à primeira vista, pode parecer complicada, mas depois do que eu vou fazer agora, eu acredito que alguns de vocês vão conseguir responder já no agora, veja. O que é que eu posso fazer aqui? Tentar simplificar. Passo 2 para cá e elevo ao quadrado aqui. Pronto. Quem está mais ligado nas coisas consegue resolver a questão aqui já, não precisa fazer mais nada. Alguém se habilita? Não precisa elevar o x mais y ao quadrado. Deixa eu falar só duas palavrinhas para ver se ativa a mente de vocês. Qual é o assunto que a gente consegue resolver uma coisa direto só sabendo a soma e o produto? Soma e produto. Aí, os caras já se ligaram. Associação em resistores, professor. Oi? Associação em resistores. MHS. Tem tantas coisas. Capacitores em série. Por aí vai. Pronto, aí já é dentro do contexto da física, né? Equação do segundo grau, professor. Equação do segundo grau. Exatamente. A ideia mais direta aqui é isso, ó. Quando você conhece a soma de dois números e você conhece o produto desses dois números, você consegue automaticamente produzir uma equação de segundo grau. Aí você acha as soluções e você vai ver que a soma é o B, né? É menos o B da equação e o produto é o C. Aí aqui, a forma mais rápida de você resolver é olhando as alternativas, mas eu posso continuar para mostrar a resposta todinha. Então, veja, eu quero dois números que somados dê 50. Então, não pode ser a letra A somente, né? Não pode ser a letra A. E o produto tem que ser 400. O produto aqui dá 600,
O produto aqui eu nem sei quanto é que dá, mas termina em 5. E aqui é a mesma coisa. Então, os dois números são 10 e 40. Beleza. Aí, se o cara não está ligado ainda 100% nisso, né? O que que o cara faz? Isola uma das variáveis aqui e substitui ela na outra equação. Aí faz as contas bonitinho, né? Então, aqui é 50x menos x ao quadrado igual a 400. Ou seja, x ao quadrado menos 50x igual não, mais 400 igual a zero. Aí você vê, você tem uma equação de segundo grau, a soma dela é menos 50, né? Só que é o menos b, na verdade, né? Quando você faz a soma, e o produto é o C, dá o 400. Então, se o cara quiser fazer a fórmula de Bhaskara, aí o cara resolve e encontra as mesmas respostas da mesma forma. Beleza, pessoal? Ficou tranquilo dessa forma? Pronto. Vamos fazer mais uma para encerrar. Deixa eu ver aqui. Ó, só um comentário. Essa questão 8, você resolve ela usando a mesma ideia. Se o cara não sabe ainda que média vai usar, você pode usar a mesma ideia que eu usei lá, da cinemática. E tinha outra que eu pensei que tinha colocado, mas não coloquei. Beleza, vamos fazer a última aqui para encerrar. Se tem algum comentário. Essa lista vai ficar lá no Avro disponível. As médias aritméticas das notas das turmas A e B são, respectivamente, iguais a 6 e 5. Sabendo que a turma A tem 30 alunos e a turma B tem 45. A média aritmética das notas dos 75 alunos das duas turmas é igual a. Então, a média da turma A é 6, né? E a média da turma B é igual a 5. Beleza. Aí, essa média da turma A também pode ser escrita da seguinte forma, né? A soma de todas as notas, nota 1, nota 2, até a nota... Tem 30 alunos, né? Nota 30, dividido por 30, igual a 6. Aí usa aquele negocinho que eu falei, que é bestinha, mas ajuda. É passar o 30 para cá. Então, a soma das 30 notas é igual a 180. Aí aqui é a mesma coisa. São 45 alunos, né? Então, vou usar outra letra. M1 até o M45, dividido por 45, é igual a 5. Então, a soma de todas essas notas, 45 vezes 5, estou fraco já da cabeça. Vamos lá, deixa eu fazer aqui a conta. 225. Aí, o que é que eu quero? Eu quero a média das notas dos 75 alunos. Como é que eu calculo isso? Então, a média total, né? Está assim, MT, a média total de todos os alunos. Como é que faz? Você soma a nota de todo mundo, né? Do N1, da nota 1 até a nota 30, e também soma da nota 1 até a 45. E divide pelo total de alunos, que são 75.
Até aqui tudo bem, pessoal? Vou assumir que está tudo ok, beleza? Então, agora é simples, né? Só é observar o seguinte, ó. A soma das notas dos 30 alunos da turma A gente calculou aqui em cima, é 180. E a soma das notas dos 45 alunos da turma B é 225. Aí pronto, está resolvida a questão. Só é somar e dividir por 75. Ou 180 mais 225 dividido por 75. Dá 5,4. Então, a média das notas, né, ficou 5,4. A resposta é a letra C. Beleza? Acho que por hoje é isso. Alguma pergunta antes da gente encerrar? Foi show, professor. Ei, professor, tem uma relação também que diz que a média geométrica é a raiz quadrada da média aritmética vezes a média harmônica, não tem? Tem algumas relações envolvendo as 4 médias. A gente pode até dar uma olhadinha na próxima aula, quando eu falar das desigualdades. Que a média geométrica é a raiz quadrada da média aritmética vezes a média harmônica. Professor, costuma colocar quem é maior, sabe? Ele dá 3 números, aí pede para comparar. Eu não estou entendendo, não, o que você está falando. Tá como se tivesse um vento. O ENA, ele Sim, gosta agora sim. quem é maior, se é a média aritmética, a média harmônica ou a geométrica. Aí dá a opção A, B, C e D, né? Eu acho que caiu em 2015 uma questão assim. E nesse caso, Eu me lembro que caiu alguma coisa nesse sentido. eu vou chutando, sabe? Eu pego 1, 2, 3. Aí eu vou lá substituindo com os mesmos números. Eu acho que eu fiz mais tempo. Pronto, na próxima aula, a gente vai ver detalhada essa questão da relação entre as médias, da desigualdade entre as médias. Beleza? Então, pessoal, obrigado pela atenção. Desculpa aí qualquer coisa, não, né? Desculpa aí os deslizes que eu dei, mas isso faz parte, né? A gente sempre dá uma desligadazinha para ver quem está prestando atenção. Isso é a conversa do professor, né? Pronto, pessoal. Então, um abraço para vocês. Boa noite aí e até o nosso próximo encontro.